Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e este rapaz que está com dor de cabeça hoje, que ensaiou, ele esqueceu a idade dele, ele pensa que é roqueiro ainda. Aí, outro dia, teve ensaio ontem, hoje está com dorzinha de cabeça. Pois é. Paciência, né? Coisas que a idade traz aí, né? Benefícios da idade. Talvez tá começando a chegar o momento de repensar essa coisa de ser roqueiro, né, Luciano? Eu acho que vai para uma coisa mais calma. Né? Verdade, tô achando que sim. Mas, sem mais delongas, Luciano, que tal você apresentar a nossa convidada? Tá bem. Vai ser difícil apresentar a nossa convidada, porque eu quase não a conheço. Né? Mas se esforça, Luciano, faça. Deixa eu ler aqui. Quem será que é? A nossa convidada, ela fez o curso técnico em contabilidade, ela é uma beltranense. Depois ela se graduou em gestão comercial, depois se pós-graduou em gestão estratégica. Ela trabalhou com figuras ilustres aqui do município. Ela tem uma história que se confunde com a própria história da CDL de Francisco Beltrão. Ela está há quase 3 décadas. Ano que vem ela completa 30 anos de CDL. Olha aí, hein? Então a história dela e da CDL realmente se confundem. Nós estamos falando da esposa do Neco, da mãe da Juliana, da mãe da Cissa, da mãe do Rafael, a nossa querida e conhecidíssima Cirlei Zappellini. Também conhecido como minha mãe número 2. Segunda mãe do Luciano, Cirlei. Eu tô me sentindo no programa do Jô aqui, olha. Capricha. Olha a importância de estar aqui, né? Lu, você é suspeito de falar de mim porque a gente tem um carinho muito especial, eu tenho os meninos que eu adotei quando a gente foi conhecendo, e além dos meus 3 filhos, né? Eu tenho os meninos que eu guardo no coração, e eu torço para que acompanhe a vida deles e torço para que dê tudo certo com eles. E faz quase 3 décadas, dia 5 de fevereiro de 1995, eu fui convidada, né, para trabalhar na CDL. Então, é uma trajetória, né? Tanto é que eu tô ensaiando, gente. Faz tempo que eu tô ensaiando, assim, o que é que eu vou fazer sem essa entidade junto comigo. Acho que eu vou pôr uma empresa para ficar associada, para não tirar o pé de lá. Porque é uma vida. É uma vida. Com certeza. A Cirlei também disputa com o Quintino Girardi aí o recorde de quem tem mais compadres nessa região aqui. São os dois que têm essa disputa. É mesmo, É verdade, a gente se reúne, aquele é meu compadre. Ô, compadre, nós contamos um dia mais de 60 compadres. Eu não sei Temos os números. um número bem significativo. Não sei os números do Quintino, mas são expressivos são também. São significativos, né? Exatamente. Mas também, olha a idade, né? Aliás, um tempo para cá, daí já estão nos deixando de lado, porque os compadres agora vem a outra geração, né? Então, a gente já eu acho que o que dava de compadre já deu. Já está de bom tamanho. Não também vai ter mais novidade aí, Então, casamento, essas coisas a gente até vai, participa, mas de compadre é mais difícil. Muito bem, muito bem. Vamos para os patrocinadores? E vamos fazer o nosso protocolo, né? Então, vamos lá. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, aquele ambiente sempre agradável, com produtos sempre de qualidade, com essa cuca maravilhosa, com produtos deliciosos, realmente, né, e um atendimento sempre muito bom. Estamos aqui com o café do seu Luiz Ruaro, né? Cafezinho do seu Luiz. Caprichado, feito às pressas por ele para nos atender, mas sempre muito bom. Iraci, que infelizmente aí está com uma térmica menos, né? Graças ao Luciano. Vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema no decorrer. Meriz Hospitalar, empresa da Nick e do Eduardo, e empresa aí que sempre muito bem falada pelo pessoal da saúde, né? Uma empresa aí que está crescendo muito. E são sempre, o pessoal fala que eles são sempre muito, qual é a palavra mesmo, Luciano? Responsáveis, né? Competentes, exatamente. Prestativos. Muito bom. Adiante. Mais algum? Não, acho que tá bom, né? Tá bom, 13 adjetivos. Não, elogiamos legal. Muito bem.
A Inovata Ambientes é a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando, uma empresa que produz ambientes com muita qualidade, com materiais inovadores, com tecnologia e que possui um pós-venda sempre destacado, né? E também tem um showroom que é muito lindo, né? Quem quiser conhecer as novidades no mundo dos móveis aí, dos ambientes, é só visitar a Inovata para ficar impressionado, né? São móveis integrados à Alexa, que respondem ao comando de voz, coisas muito bonitas realmente. Muito modernas. Isso aí. Quem mais? Beltrão Você Net? conhece, Cirlei, o pessoal da Beltrão Net? Você conhece esses meninos? Meu Deus. São competentes esses meninos? Esses saem bem? Esses meninos, os 3 trabalharam comigo na CDL. É mesmo? Você fala em filhos adotivos, né? Eles estão na lista. Eles são tão importantes para mim, né? Os Kirten, que eu sou mãe deles também, sabe? Então eu torci muito pelo sucesso deles. O Herman é o mais carinhoso. Eu lembro quando eles compraram os primeiros carros, me pegavam para ir dar uma voltinha. Então é coisa de mãe mesmo. Então eu tenho um carinho muito especial e torço, né? Eu sei do que eles passaram, da dedicação deles e onde chegaram. Exatamente. Isso. Conheço. Nem preciso falar nada, então, né? Eu acho. Nem o slogan? E a empresa deles tem assinatura, né? É um grupo né? Não são só eles, vários, é um grupo de trabalho. Sócios. Mas tem o perfil, a seriedade desses meninos. Então, eu assino embaixo. Não, são muito competentes, né? A internet é muito boa, raramente dá problema. Realmente você sai muito bem. O provedor é genuinamente beltronense. Muito bem, muito bem. E aí? E temos Vinoteca, a empresa do Doug e da Sabrina, né? Que tem sempre um recadinho do Doug pra gente assistir. Vamos lá. Você sabia que existem mais de 6.000 tipos de uvas que são usadas para fazer vinho? Eu sou o Doug, sommelier da Vinoteca Vinho e Prosa, e eu te pergunto, por que você bebe sempre o mesmo vinho? Vem até a loja que te ajuda a escolher um rótulo diferente. De fato, eles são muito bons, né, para dar sugestões de presentes ou de muito compra competentes para o consumo, né? E em breve vídeo novo, né? Ontem Sabrina garantiu que logo ela convence o modelo dela a gravar outro vídeo. A fazer mais um, hein? Legal. Vamos aguardar, então. Muito bem. E o vinho também, né? É uma bebida muito apreciada, né? Nossa, um vinhozinho é bom, né? Ainda mais nesse climinha que a gente tá agora, né? É bom demais, né? Vamos pedir então para o pessoal se inscrever no canal, né? Continuar ajudando o nosso Cuquinha aí a crescer. Nos procurar lá no Instagram, Cuca com Salame. Fazer a gente feliz, né? Fazer a gente feliz. Cada inscrito lá deixa a gente feliz. Exatamente. E sempre tem as atualizações lá, né? De quem são os próximos convidados. Então, sempre lembrando que os nossos episódios sempre vão ao ar nas quartas-feiras, às 18 horas. Muito bem. Gostou dessa? Que eu acrescentei? Muito bem, acrescentou, é verdade. Não tinha nem reparado se você não... Não, ficou bom, ficou bom. De tão diferente, passou batidaço. Então tá, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, então, o jovem Luciano. Tá bem. Então tá bem. Começando com aquela pergunta, Cirlei, que essa é muito tradicional, mas também é muito difícil, né? Para a maioria das pessoas, né? Que é, quem é Cirlei Zaperini? Que é uma oportunidade para você se descrever deixando de lado o trabalho, né? Falando das tuas características, dos teus gostos pessoais. E aí eu quero ver deixar de lado a CDL para falar quem é Cirlei. É um desafio, é um desafio. É um desafio. Vocês sabem que eu fui fazer, né? A vida sempre nos cobra, a gente faz, mas sempre acompanhado de um profissional. Seguido a gente vai para uma terapia, né? E numa terapia de psicanálise me fizeram essa pergunta. Tá em branco lá, ainda não respondi. Ainda não respondi. Hoje tem que responder. Quem sou eu, sabe? Né? Porque assim, é tão bom falar dos outros, descrever como são as pessoas, mas falar da gente é tão complicado, né? Porque o que eu penso de mim? Né? Talvez uma vencedora, né? Talvez uma pessoa que pensou muito nos outros, fez pelos outros, né? Uma profissional, acredito que, né, de competência, seguramente, né? Competente, né? De competência reconhecida. Obrigada. Já está me ajudando, né? Então fala você de mim que eu acho melhor. Não, olha aí, eu gostei dessa ideia. Eu posso ajudar. Eu gostei dessa ideia. Deixar ela minha tia aqui mais um pouquinho. Mas é bem complicado, né? Porque se eu for falar de você, Lu,
quanto que eu te conheço, eu despejo Melhor aqui. não começar. Eu Apareceu os despejo podres aí. Não, um monte de Só coisa boa, né, Sirlei? Menino é muito bom, né? Isso é. Então, é assim, uma lutadora. Eu sempre soube o que eu quis na vida. Eu coloquei como propósito criar meus filhos e criá-los bem da maneira que eu achava que era bem. Talvez eles hoje pensem que não, né? Porque cada um tem sua opinião. Mas, assim, eu acredito que recebi minha missão e estou cumprindo. Eu acrescentaria, Sirlei, que você é uma pessoa sempre otimista, né? Que sempre acredita que as coisas vão dar certo, está sempre pronta para encarar desafios, né? Porque depois a gente vai falar de CDL, mas a CDL é uma instituição sempre com muitos eventos, com muitas atividades. E se a pessoa que está à frente, claro, existe diretoria e tal, mas a pessoa que está lá é a que vive, né? Que é o cartão de visitas, né? Da entidade. E que precisa realmente puxar muitas dessas atividades, né? Então a Sirlei sempre se mostrou muito ativa, né? Muito pronta, com muita disposição para encarar as coisas, né? E também uma pessoa muito carinhosa, né? Essa brincadeira do mãe aí é comigo e é com vários outros pessoas que se relacionam com a CDL, assim, que tem na Sirlei uma pessoa com quem conversar, né? Que sabe que vão ser ouvidas. Então uma pessoa realmente sempre pronta para ouvir os outros também. E para incentivar, para dar conselho, que é uma coisa importante, né? E eu vejo ela uma coisa que assim, é mais... talvez a gente fale depois, mas assim, uma pessoa sempre... que tem uma teoria financeira própria, né? Enquanto muita gente fala que financiamento é uma coisa ruim, que é para evitar, a Sirlei é o contrário. Ela sempre defende, não. Financia, vai, faz. Você vai pagar e você vai ter o bem. Né? E o bem vai valorizar. E raramente as pessoas têm condição de comprar as coisas à vista. Isso é verdade. Então é uma coisa que eu sempre anotei do que ela fala, isso aí, né? De que realmente funciona, e tem funcionado para ela. É uma fórmula que dá certo. Quem não deve, não tem, né? Eu sempre, a minha teoria não é do Joomir Betting, né? Que é o quem não deve, não tem. Eu sempre pensei, vejam bem, se você tem um desejo de comprar alguma coisa, quando você sabe quanto você ganha, você sabe, tu coloca e financia e paga. Muitas vezes, quando você tem um sonho de adquirir um bem, quando você sonha, quando tu tem o dinheiro que tu pensa que pagaria o bem, já não paga mais o bem. Entende? Então, o meu filho brinca comigo, porque o Rafa é muito certinho, assim, muito... Eu disse um dia, a mãe sem financiamento não vive. É o que me faz, sabe? Porque ele ainda disse, eu queria ter o juro que a minha mãe, o valor do juro que a minha mãe já pagou na vida. Porque assim, eu não tenho medo de dívida. Eu vou, eu faço, pago e, graças a Deus, nunca alguém bateu na minha porta para cobrar, né? E a gente vai tendo as coisas, né? E sim. Os sonhos é assim que a gente conquista, os sonhos materiais. Muito bem. Vamos dando jeito. E vamos começar então pela infância da Sirlei. O que tu acha isso, Luciano? Vamos lá. Pode ser? Vamos conhecer isso aí. Saber mais sobre... Como é que foi o comecinho da vida? Quais eram as brincadeiras? Quem era a Sirlei? Criancinha, pequenininha? Meu Deus, agora me faz voltar ao passado, né? E sabe que eu nasci em Francisco Beltrão antes de Beltrão. Eu sou pioneira, nasci no dia 9 de setembro de 52 e o município foi criado em dezembro de 52. Olha só. Então, assim, quando os meus pais vieram para cá, casaram e daí moravam em Três Itilhas, e vieram para cá, eu nasci aqui, exatamente na avenida, no Alto da Júlio ali, né? Tem uma história assim que, veja bem, depois o seu Zancan foi meu chefe, né? A mãe do seu Zancan foi a parteira que o pai foi buscar. O pai e mais um amigo dele, né, foram buscar de jipe lá para Vila Nova, onde morava a Nona Zancan, que a estrada era só mato, parecia tão distante tudo, né? Sim, sim. E aí eu nasci no dia 9 e eu lembro sempre que cada 9, eu era casada e né, meu pai lia todo ano na minha casa, porque no dia 9, ele repetia essa história e hoje estou repetindo, tá? Porque marcou muito. E daí ficamos aqui, né, até a época da revolta, ficamos aqui em Beltrão, né, eu estudava no Glória desde que tinha uma ponte de Tabuinha, as freiras vinham nos buscar, porque aí a gente já morava ali perto da ponte, exatamente onde mora
onde tem agora, tinha uma farmácia agora ali perto da... Era o Penso, por ali, né? E aí as freiras vinham nos buscar, pegas pela mão. Eu não lembro bem quem que ia com a gente, mas eram das pioneiras, menininha também. Umas 4, 5. E ali estudei no Glória, daí depois fomos embora na época da revolta. Eu lembro que a revolta marcou muito. Eu era pequena ainda, 5 anos, né? Mas eu lembro de umas coisas, não sei se talvez porque contavam mais, daí foi fixando mais. A memória se confunde, né? Não sei se porque contavam ou tal, mas eu tenho umas leves lembranças. E tenho umas lembranças assim que marcaram muito, né? Bom, conheci Beltrão, a infância foi. Daí fui embora, né? O pai foi, porque meu pai era meio metido, sabe? Ele era... Nossa, eu tenho muita gratidão por ele, mas assim, ele era meio metido a usar, naquele tempo usava o revólver na cintura, né, e tal, e daí deu aquela revolta do Citra, né, e tal, tem a história aí, e aí ele foi embora. Eu acho que foi meio com medo, sabe? Daí foi... Preventivamente. Tava com a arma na cintura, mas melhor. Sei, mas ele garantiu, pelo menos garantiu. Aí já tinha, né, eu e meu irmão, aí fomos de volta para Três Itilhas. E aí lá, como eu precisava logo começar a estudar, o pai foi morar no interior e eu fui morar com a vovó. Mas lá em Três Itilhas a gente morava bem no centro da cidade. Está lá a casa ainda, é uma casa de alvenaria, bem do lado da praça. Até aconselho e indico para vocês visitarem essa cidade característica, né? E lá eu fui alfabetizada. Meu avô foi meu primeiro professor, né? Fredolino Rambo, minha família de casa é Rambo, né? E daí fui alfabetizada lá. A infância foi assim, a gente não tinha muito o que brincar, era com carroça, era, sabe, não tinha, boneca não tinha. Estudei lá naquele colégio e tal. Mas assim, era o que a gente fazia, né? Carregava carroça de cana, sentava lá na praça, que lá no quase não tinha morador na época. A praça era simples, passava a tarde chupando cana, conversando lá, né? Assim era a nossa infância até lá. Depois voltamos. Sim. Né? Daí querem saber quando voltamos. Daí voltamos aqui. Aí como também não tinha... Meu pai também, os pais também foram morar no interior aqui, eu fiquei, né? Na época que o meu pai foi, antes ele era sapateiro aqui. Depois ele foi trabalhar na mesma profissão, foi pro Verê, foi para Bom Sucesso. Eles eram meio nômades, assim. Meu pai era meio aventureiro. Você disse que o teu pai foi o primeiro sapateiro de Beltrão? Ele foi, ele com o Turíbio, que era da época, ele tinha os Motter que trabalhavam com ele, sabe? Então eles tinham sapataria, selaria e sapataria. E a Sirlei falou antes do Glória, do atravessar a ponte. Para quem é mais jovem entender, é que o Glória nem sempre foi, o Colégio Glória nem sempre foi aonde ele é hoje. Ele ficava na Cango, né? Ficava mais ou menos onde hoje é Acessoário, eu acho, né, Sirlei? E era conhecido, tinha até um nome bonito, era conhecido como o Castelo da Floresta, ficava no meio das árvores lá, né? Por isso que tinha toda essa aventura. Para quem morava do lado de cá, vamos chamar assim, né? Quem morava no centro tinha que atravessar o rio para ir para a aula. Isso. E é um período que não tinha... As pontes eram precárias, não tinha... Calçamento, era estrada de chão, né? Então, é um período muito diferente. Mas um colégio que marcou, muito bom, e assim, tanto é que quando eu voltei, né, que quando nós voltamos lá de Santa Catarina, voltei para o Glória, e sempre foi o bolsista. Eu sempre tive a sorte de ser bolsista, e lá tu tinha uma linha para seguir, né? Se você não fosse bem na escola, você perderia, né? Sim, exatamente. Mas assim, como a minha família era humilde e tal, as irmãs sempre olhavam pra gente com carinho, né? E aí eu, né, voltamos, fui pro Glória, voltei. Ainda era na Cango? Ainda era na Cango, sim, depois que construíram aqui. Fiz até, eu lembro bem, até a 3ª série, 4ª, por aí, ela era a 5ª série, era na Cango. Depois mudou para cá, né? Tinha admissão, né? Que era da 4ª série para tinha o 5º ano era um exame que você fazia, era complicado. Para mostrar se estava apto para ir para o 5º ano. Isso, Então, assim, uma história de colégio, eu tenho um maior orgulho, sabe? De ter estudado sempre em colégio bom, né? E, assim, nunca precisei pagar um colégio, ninguém precisou pagar para mim, né? Porque a gente sempre ganhou. E também, quando eu
tive meus filhos, eles foram para o mesmo caminho. Eu sempre tive e lutei por eles, e muito pouco eles estudaram em escola pública. Eu acho assim que levantei essa bandeira, e essa formação eu procurei passar para eles também. Não que o estudo público não seja bom, porque tem colégios muito disputados. Sim. Mas assim, eu tinha isso comigo e vamos embora. Onde tu havia estudado também, né? Tem toda essa... Tem uma história, né? Até descobrimos que o filho da Cirlei estudou com o Érico, né? Exatamente, fomos colegas aí. Acho que foi no segundo ano ali que nós somos mais próximos, assim. Ficávamos eu, ele, o Valdir. Aí, Valdir Espada. Sim. Então nós andávamos juntos nessa época. Aí depois, terceirão, a gente acabou distanciando. Quando chega, sai da escola, cada um toma seu rumo. E quando casa, pior ainda, né? Porque daí cada um toma um rumo diferente. E já viu essas amizades, né, de infância. Continua a amizade, mas separa um pouco. É verdade. Isso aí é depois que... É aí que tá, né? Conforme tu vai avançando na vida... É difícil de manter as amizades, né? Mas as que de fato mais importam, elas vão ficando, né? Fica aquilo. Mas você quer saber mais um pouco da minha infância? Depois eu voltei a trabalhar, a morar em Beltrão, daí fui parar na casa do Zanata, né? Tio Egídio, que faleceu, tia Norma, né? Tenho meus primos, o Celso e a Miriam. Ali. Então ali a gente viveu ali naquele entorno, ali, ainda é ali onde é o Salvati, aí, sabe? A casa de madeira ainda está ali. É ali que a gente se criou. O que a gente brincava? De circo, porque tinha árvores, ainda tem um quintal grande lá, a gente fazia trapézio, brincava de circo. A gente assistia muito filme, porque o tio, ele era porteiro do cinema, ele era sócio do cinema. Então, todos os filmes, e naquele tempo eram filmes romanos, então a gente... Nossa, legal. Lá... então a gente não ia no sábado no cinema, mas na segunda-feira que repetia, a família ia para o cinema, né, para assistir. Então, muitos filmes romanos. Daí a gente brincava em casa até disso. Decorou a rainha, sabe? Esse tipo de brincadeira. E assim, tinha os meninos que eram os amigos em volta, os Salvates ali, os Mazocos, se criaram tudo meio junto ali, né? Eu lembro, assim, que você brincava de camóia, lembra-se? Era tipo tu fazia de conta que tinha um revólver e quando achava a pessoa gritava camóia. Olha se isso Mas eu lembro dessa brincadeira. Então, assim, a gente não brincava tanto, porque todo mundo tinha atividade, né? Mas e se encontrava menos, né? Mas quando a gente se encontrava era legal. Tinha muitas amizades que perduram até hoje. Eu acho que o cinema é difícil avaliar quanta influência o cinema teve nas gerações de Francisco Beltrão, né? Mas não eram todas as cidades que tinham cinema. E aqui quando Beltrão era uma exceção mesmo, né? Realmente foi privilegiada nesse sentido. O Dalcy, quando esteve aqui, também falou muito desse período aí, né? De cinema, de ir no cinema. Que era uma opção que colocava, vamos falar a verdade, né? A gente estava numa região super interior, né? Era o fim de mundo mesmo, não tinha nada. Mas em compensação não tinha estrutura, mas você tinha um cinema que te fazia, digamos assim, ver outro mundo, né? Conhecer outras realidades. Sim. Então é difícil avaliar o papel do cinema para nossa cidade, mas eu creio que ele tem um papel muito grande, né? De dar, digamos assim, fazer as pessoas sonharem, verem outras opções, conhecerem um pouco de um outro mundo que não se via aqui, né? E que legal ter acesso a isso. Eu acho que fazia mais parte dessa geração do que fez para mim. Para mim, quando eu era criança, o cinema já estava... Mas é legal pensar, né, Luciano? Assim. Mas é legal pensar que mesmo não tendo cinema, como os filmes sempre têm a sua influência, né? Porque provavelmente tu tem os filmes ali, infância, que refletiam nas brincadeiras. TV, isso, né? O que passava na sessão da tarde ali, que daí acabava se refletindo, enfim, mas sempre tem uma influência muito grande nas brincadeiras, né? Os filmes da época, né? Mas pensem assim, não tinha televisão. Eu lembro de nós ouvirmos na Rádio Princesa. Bom, quando eu fiz 15 anos, eu acompanhei pela Rádio Princesa, pela rádio, transmitido à noite. Na noite que eu fiz 15 anos, tinha baile de debutante. E eu ouvia. Então era rádio. Impressionante, que a gente ouvia 3 vezes uma música, já decorava. Né? Cinema, assim, a televisão, a gente não imaginava como seria. Eu lembro de nós pararmos assim com a família, tia e tal, e, né, tipo 10 horas da manhã, na rádio passava, acho que era essa hora,
a radionovela. Gente, nós imaginávamos os personagens. Eu lembro aqueles Olhos Negros, foi uma que marcou muito, ouvindo no pé do rádio, o rádio, né, penduradinho na parede, a gente ouvindo, tinha o Vladimir, tinha a Sônia, a Soraya, os personagens até hoje eu não esqueci, gente. E como isso era bom para criatividade, né? Porque hoje é tudo muito mastigado, assim, e aí tá dado, tu não precisa usar muito a tua criatividade, tá ali, né? Para uma época como essa de radionovela aí Gente, aí tu tinha que criar tudo, né? É como a leitura como de livro, leitura, né? Exatamente o que eu pensei. Então, a gente imaginava como eram os personagens. Tanto é que quando se fazia redação na escola, não tinha quem batia minha redação. Eu adorava assistir, né? Porque eu gostava muito. E a cabeça ia fluindo. Tanto é que pediam para mim, né? Me ajude a fazer esse texto. Na época eu era boa. Depois a gente vai relaxando e pega mais responsabilidade, pensa mais em outras coisas e assim. A gente vai ficando bom naquilo que faz muito, né? Você faz com frequência, você vai ficando bom. Exatamente. E Sirlei, quando que tu começa a trabalhar? Como é o início da tua vida profissional? Poxa vida, então faz muitos anos, 50 e poucos anos de trabalho, né? Eu já tenho 20 e poucos que eu fui aposentada, né? Eu sempre digo que é um patrão que não reclama do meu serviço nunca. É bom isso, porque o dinheiro cai na conta e, né? E é bom. Mas assim, é uma luta, porque é uma luta, mas é uma luta boa, né? Porque eu comecei na Confrabel, eu era menina ainda. Aí tivemos a oportunidade de receber essa proposta de emprego para trabalhar numa safra de trigo, que era no mês na época era o mês de outubro. Aí fui para trabalhar nessa safra de trigo e fiquei 18 safras, é uma safra por ano, né? Então fiquei 18 safras na Confrabel. O que eu tenho muito orgulho de falar que quem me empregou, né, que me convidou para trabalhar, aliás, praticamente foi a minha tia que ofereceu e ele aceitou que eu fosse. O pai do Júlio Leonardi, do gaiteiro que canta, o seu Júlio Leonardi. É o gaiteiro, né? O Júlio Leonardi foi uma pessoa que me convidou para trabalhar. E quando eu peguei o primeiro serviço, quem administrava a cooperativa era o Nono Scalco. O seu Elias Scalco, que deu origem a uma rua ali na Vila Nova, perto da cooperativa que era. Mas quando eu comecei na cooperativa, ela era ali na Cango. Então eu saía aqui do perto do Salvati e ia até lá na Cango, tudo a pezito. E é ali que foi meu primeiro emprego. Mas arrumei pessoas maravilhosas. Assim, o meu jeito de trabalhar, forma de trabalhar. Depois o seu Albino D'Agostino entrou, foi um gerente excelente, que ele assumia, sabe? E ele entendia o funcionário e ele dava chance. E assim fui na Confrabel, 18 anos. Eu tenho muita gratidão por aquele primeiro emprego, porque eu segui uma linha de trabalho que eu gostei, formada em técnica de contabilidade, fiz carreira. Aí você já estava formada, Sirlei, quando você começou? Sim, não ainda estudava. Ainda estudava. Daí, me formei em técnica em contabilidade, tinha CRC, eu assinava. Bom, fiz carreira, comecei pequena lá, aprendendo, até fui contadora da Confrabel, né? Fiz carreira lá. Aí deu um processo em 93, por aí, que deu a mudança da moeda, aí deu um estouro lá, daí demitiram os cargos, Luiz Carlos Albuquerque, que foi meu colega de trabalho, a Lurdinha Beltrame trabalhou por lá. Eu lembro de muitas pessoas assim, a Selma, que hoje está na Espanha, eu lembro de muitas pessoas que marcaram muito, né? Ali foi um período muito especial. A cooperativa crescendo, com entrepostos em toda a região, por aí em vários municípios. E aí eu não sei onde que foi o estouro da boiada mesmo, sabe? Porque até hoje há um sentimento muito grande. É uma pena, né? Porque essa cooperativa tinha tudo para ser uma grande cooperativa, assim como existem outras por aí, assim como a gente tem Coaçu de São João, como existe por aí a Aurora. A Confrabel tinha esse potencial, né? Imagina, em 93 já tinha 4.500 associados, que a população nem era tão grande, né? Então veja bem, olha a quantidade, né? E naquele tempo era legal, a gente conhecia as pessoas ainda pelo nome, eu lidava muito com os fichários, então vinham os agricultores. Tem muitos que marcaram. Olha, tem o seu Prando. O seu Prando, ele me vendia queijo lá na cooperativa na época. Ele agora é paciente dos meus filhos, ele ainda vende, a família dele ainda vende queijo e eu era amigo meu lá e continua. Então marcou muito as pessoas que passaram por lá, né?
Eu senti muito sair. Olha, bem contadinho, acho que 3 dias eu chorei, viu? Eu chorei de tristeza, parecia que era o meu fim. Parecia, né? Eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque, né, quando casei, eu estava lá. Primeira casa era da Confrabel, era um depósito de óleo, uma meia água, que eu não sei se hoje eu faria de novo, mas eu fui morar lá. Não sei se eu faria de novo, se eu teria essa coragem toda, nunca paguei aluguel. A segunda casa, daí a gente foi acumulando, né, um dinheirinho. Um dia eu falei para o Nono, eu já estou com tanto dinheiro, eu estou guardando, o Nono Escalco, eu estou guardando para comprar uma casa. Ele falou, quanto você precisa? Eu disse, não sei, eu ainda não sei qual casa. Aí apareceu uma casa, eu disse, olha, Nono, eu tenho 15 e a casa é 30. Compre essa casa. Eu te financio, você vai me pagar 534,50 por mês. Não lembro que moeda era. Tá vendo, né, que eu aprendi a fazer dívida? Aí foi o primeiro financiamento, né? Tu viu? Tá vendo? Aí fomos para essa casa de madeira, não tinha uma vidraça, não tinha forro, mas era minha. Entende? Era nossa. Compramos essa casa, uma coisa que nós nunca tivemos foi preguiça, Luciano e Érico. A gente trabalhou, meu marido trabalhou em jornada dupla até, sabe? Era, né, trabalhava de dia, trabalhava de noite para nós dar conta. E deu tudo certo. Né? Então ali foi. Então a Confrabel foi para nós e para quem passou por lá, nossa, sentimos muito. Né? Mas foi. Não tem mais o que. Aí fui para o jornal, né? Aí, depois de 18 anos na contabilidade, sim, fechada, você muda completamente de área. Faz uma baita transição, sim, aí, né? Foi porque assim, lá em 4 paredes tu tem amizade, tu conversa com as pessoas assim, é mais simples. Aí fui pro jornal Folha Sudoeste, é o único jornal que existia na época, né? Aí o Zanata me convidou para trabalhar lá. Daí eu fui, trabalhei lá por 7 anos, né, também. Você começou a ser mais ou menos em 90, deixa eu só pensar, 88, 90 até... Não, 88 eu saí, 89 eu entrei e saí em 95 para entrar onde eu entrei agora, depois. Aí ali foi uma puxada, eu tinha outra experiência, eu era assim, não era extremamente tímida, mas eu era tímida. E aí eu tive uma experiência diferente, trabalhar com pessoas diferentes, né, com jornalistas, né, eu lembro era o Clésio na época, lembra do Clésio Beltrame? Outra pessoa que nos visitava e que daí já escrevia era o Baleiro. Então foi mudando, sabe? E a gente saía para o interior, conversava com prefeitos, acabava fazendo matéria, né, e indicando, hoje vamos fazer matéria com fulano, ciclano, mas eu fazia mais a parte administrativa. Fiquei lá por 7 anos, praticamente. Aí saí de lá, muito grata também por ter aprendido o que eu aprendi, que eu acho que me abriu um novo horizonte, né? E, aliás, o jornal era Novo Horizonte, né? O nome do jornal era inicialmente era empresa. A empresa, Sim. A razão social, acho que é Novo Horizonte. Isso, aí fui me tornando mais conhecida, né? Porque de contadora, né? Daí já fui mais pro lado social e sabe que me envaideceu um pouco, né? Porque a gente acaba criando novas amizades, sendo conhecida, e isso gostei, sim, né? Sim. A imprensa abre muitas portas, né? Isso. Você acaba conhecendo pessoas de todas as áreas, né? Que é diferente de ficar fechado em uma sala, né? Sim. Por mais que a gente goste de algum tipo de trabalho, depois que se acostuma também nesse ritmo de conversar com pessoas, é difícil você ficar longe disso, né? Ficar isolado. É isso que me preocupa, né? O dia que eu parar, por isso que eu disse, eu vou ter que arrumar alguma coisa, porque fazer só essa parte de social também, de não dá, né? Vou lá e fazer... Não, eu gosto de movimento, vocês já notaram isso, né? E tanto é que eu não perco, né? Assim, eu né, acompanho, eu trabalho com jovens também, né? E a gente, eu acho que é isso que me faz não desistir e acompanhar. E graças a Deus tenho saúde e vou muito bem, né? Que bênção, né? É muito bom mesmo. E aí? Aí quando encerra essa etapa, vai para a CDL? Vou para a CDL. Como é que foi? Bom, ali eu nem sabia o que era CDL. Porque a CDL, quando eu fui, ela tinha 15 anos, né? Porque ela foi criada em 30/6/1980. Né? Então eu entrei em 95.
Aí precisavam de uma funcionária, daí através de uma irmã indicou para a Mira Liston era da diretoria anterior, que ela trabalha na Unimed, disse que precisava, eu fui. Aí o Max Pedron, que era o que estava pegando de presidente, ele me chamou e me fez uma proposta. Eu já estava bem situada, bem, assim, ganhava bem onde eu estava, já estava, né, com um salário bem maior, mas me fez uma proposta que era de chorar, sabe? Eu disse, não. Pensei, não vou, se tu dobrar a tua proposta, eu venho. Era de chorar de ruim a proposta. Meu Deus. Porque, Max. Max. Não, acontece que ele me testou e também assim, não podiam pagar mais na época. Depois eu peguei administrativo e eu percebi que tinha pouco sócio, viviam de uma mensalidade, como é que ele ia me pagar? Era a condição que a instituição tinha. Né? Aí o Max me contratou, eu tinha outra proposta para trabalhar, lembro que era na Revisul. E optei por, né, negociei com ele, disse, não disse bem nessas palavras, me empregue que eu me pago. Não falei assim, mas eu me garanti. Eu disse, não, eu vou entrar aí, vamos mostrar trabalho. Aí aí ele me admitiu pelo valor que eu já achei que seria paga o suficiente, né, para mim trabalhar. E peguei uma pastinha, homem do céu, e batia de porta em porta. Não tinha carro, era só telefone, né? Não tinha comunicação, WhatsApp nem falar, né? Batia de porta em porta visitando empresas. Eu sei que num ano eu dobrei o número de sócios. E aí foi. E a gente era liderança na consulta de SPC, então aí também as pessoas iam muito lá, né? Vendiam e iam lá para registrar, para tirar, iam lá, era bem complicado. Era o tempo das fichas, tinha uma equipe, as meninas tinham, cada compra eles mandavam o certificado de venda, ia lá os massinhos, as meninas tinham que digitar o quê? A mão, um por um, sabe? E para se comunicar, para ver quem não pagava, porque o SPC te dá informação de quem não é bom pagador, né? Então era complicado. Mas a gente começou a fazer uma amizade muito forte com todos e, nossa, a gente teve lojistas ali que já se foram, que deixaram muita saudade. E o Max me empregou e uma coisa, cada um que passou por lá até hoje deixa uma mensagem, né? O Max, ele foi o primeiro que me empregou, é um grande amigo agora, eu bati já de frente com ele, porque ele é meio teimoso, muitas vezes a ideia dele é que prevalece, né? E você sabe que nós empregados antigamente, a gente ia mais obedecia, né? Obedecia e assim, é o que mudou hoje. Hoje, cada funcionário tem sua própria opinião e não deu certo numa loja, pimba, eu vou para outra. E nós não, na época a gente tinha uma que, meu Deus, se eu perder esse emprego, e daí? Né? Sim. Então, nós vivíamos com um certo medo, sabe, Lua? E assim a gente tinha um certo medo de perder. Então a gente era muito obediente, né? Depois a gente aprende com a maturidade e a gente vê que muitas ideias da gente talvez sejam boas também, né? E daí já cheguei a bater pé com o diretor e tal, assim, mas briga técnica, briga de serviço. Sim. Mas assim, e hoje se eu pensar das pessoas que passaram por mim, muitos marcaram, mas o Max foi um baita companheiro e é um baita de um amigo ainda. Sim, é uma pessoa reconhecida por ser muito inteligente também, né? Mas que contraste grande que existe, né, Sirlei, com a forma como era o trabalho da CDL, né? O trabalho da CDL sempre foi ligado a fornecer informação de crédito para proteger os lojistas, né? Para que eles não fizessem na prática, para que fizessem bons negócios, né? Não perdessem dinheiro. Mas dessa fase, que diferença, né? Tudo em papel ainda, tudo em fichas individuais para cada consumidor. Precisava ter, inclusive, bastante gente trabalhando lá dentro para poder atender essa demanda. E as pessoas iam à CDL, né? Então, o caminho para saber a informação e para registrar a informação era ir à CDL ou por telefone. Isso mudou muito, né? Porque hoje é tudo informatizado, tanto para registrar como para obter informação você faz pelo computador, por aplicativo, né? Como mudou. E também isso é uma coisa que você nem gosta muito, porque a Sirlei gosta da CDL cheia de gente.
Mas isso diminuiu bastante o fluxo de pessoas. Sim, resolvendo de forma online. Diminuiu bastante o fluxo de pessoas que vão na CDL, né? E aí faz falta esse movimento? Sente falta. Faz falta. Faz falta, sim, tanto é que a gente tem que buscar outros meios de se aproximar. Porque até então nós sentimos mais as queixas eram pessoais, né? Então a gente já sentia e tal. E a gente conhecia tão bem os associados, eram menos também, né, Érico? Claro. Então a gente conhecia que quando a gente levantava o telefone, que só no alô no outro lado, eu já sabia como tratar. Porque, claro, cada um com sua mania, a gente vai aprendendo como chegar. E geralmente a gente sempre defendeu a classe lojista, lutou por isso e tal. Então agora mudou, tanto é que a gente tem que ir mais para as lojas, né? Porque mudou a forma. Não adianta, o WhatsApp a gente manda os recados, está tudo muito fácil. Mas aquele contato humano, aquela coisa de presença, de olhar nos olhos, de saber o que está sentindo, de torcer junto, né? Eu lembro que nós fomos num safari, fomos lá para São Paulo, né, com o Sebrae, que o Sebrae também sempre foi grande parceiro da entidade. A gente foi lá e quando perguntaram cada lojista que estava lá, daí perguntaram para mim, quando eu fui me apresentar, eu falei, eu sou dona de quase 500 empresas. Daí eu acho que é o cara que estava apresentando, disse sim, porque eu sofro quando uma não vai bem. A gente pega a dor, né? A gente quer que evolua, que vá. Claro que a gente depende, a CDL, a entidade, depende muito do associado. Sim. E a gente sente quando vê uma porta fechada, quando não está dando certo, né, e tal. Então, isso faz falta para mim. Eu tenho uma facilidade de comunicar, até sentir as dores de cada um, né, e torço muito também quando há progresso, quando a gente vê que as coisas estão indo bem. Mas mudou muito a forma das pessoas se aproximarem, né, de registrarem, de vender, principalmente, né? A forma de venda, a gente mudou muito, 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 muito. Né? Antigamente era diferente, a gente ia até as lojas. Desde que a gente ia nos Marbrito no mercado, se chegava no balcão de um lado e pedia, quero 1 quilo de erva, iam lá e pesava. Eu quero um pacote de não sei o que, iam lá e buscavam, sabe? Pesava na balança tudo. Hoje em dia tu despeja no carrinho, né? Daqui a pouco tu passa o carrinho com o preço ali, não precisa nem passar o item, né? Nós até visitamos algumas coisas em São Paulo que é praticamente isso. Você paga, sai de lá sem conversar com ninguém. Sem conversar com ninguém. Isso não é bom. Eu acho assim que isso esfria. Isso não tem. Tanto é que eu gosto de movimento. As pessoas têm que ter calor humano, Érico. Tem que ter e a gente tem que se importar com o outro. Não, isso faz bastante sentido, né? Como essas relações estão cada vez mais frias, né? E isso é reflexo desse crescimento, né? Isso que você fala é muito real. Antigamente você conhecia os donos dos estabelecimentos, tu tinha um vínculo, tinha toda essa... E hoje é algo mais distante, né? Hoje tu não sabe direito e hoje tem as compras online, né? Então isso faz com que esse distanciamento fique muito, muito real, né? Mudou muito. E a adaptação tem que acontecer, porque não volta mais. Não volta. Eu penso assim que as coisas vão de uma maneira... Aliás, a gente percebe assim, hoje, há 30 anos para cá, se você prestar atenção na evolução do jeito que as coisas tomaram, né? O rumo na vida mudou muito, gente. Mudou, aquilo foi... Parece que até o tempo passa mais depressa, né? Antigamente, a gente até chegar ao Natal, terminava o Natal, que eu sempre fui apaixonada pelo Natal, de enfeitar a casa toda, e assim, terminava o Natal até chegar outro, e hoje em dia, não dá tempo de terminar de organizar as coisas, né? Guardar os Papais Noéis, né? As peças, já está aí Natal de novo. Hoje em dia dá a impressão que é melhor rápido. Não desmontar. Né? É verdade. Sim. Fazer que nem a tic-tac, que nem tira o top lá, né? Só tira as luzinhas e depois... Não, mas isso é brincadeira. É uma brincadeira que eu faço com alguns amigos, assim, de alguns enfeites que nem eles só desaparecem, assim, mas eles estão ali, né? Não, mas a tic-tac tira o top, sim. Verdade. Ai.
Mas e Sirlei, quais são os projetos aí nesse tempo de CDL? Quais são as iniciativas assim que te brilham, que te saltam aos olhos? O que tu te orgulha durante esse tempo? Eu orgulho de ser CDLista. Eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com esse grupo. Passaram por o que eu aprendi com as diretorias, que a gente tem ser mais próximo. Até coisas cômicas, né? O seu Zancan era uma pessoa que também, né, com a gente foi uma pessoa muito especial. Eu aprendi com ele que dentro do açougue dele se pedia um cavalo. E uma vez eu escutei isso, mas meu Deus, tu vai pôr cavalo no salame, né? Falou, daí ele me explicou que o cavalo era o porco que era maior, que era mais velho, né? Então, certo, misturava e tal. Oladi Dalben me ensinou que camisa tem alma. Sabe aquele papel que dobra, assim, que dentro que você compra a camisa? Aquilo é a alma da camisa. Então, é umas coisas, assim, cômicas que tá louco, né? Então, a gente aprende um pouco. Daí, claro, que no dia a dia de cada um, a gente vai aprendendo como que eles negociam. Então, tudo pra gente, ó. Às vezes eu digo, eu entendo tudo de empresa, só não tenho empresa. Porque a gente sabe fazer a parte administrativa, de repente até eu saberia vender, só não tenho empresa. E nunca vou ter, porque assim, a gente sabe da luta. E assim, um dia eu até falei com uma amiga minha, eu disse, meu Deus do céu, o que tipo de empreendedor a gente é? Que a vida inteira Érico trabalha para os outros. Sim. Daí ela me respondeu, você é uma empreendedora social. Achou a saída, você é uma empreendedora social. E eu acho assim que é isso que eu amo fazer e, né... Dentro da entidade, a gente sempre tem sonho, né? A gente sempre tem sonho, começamos do nada, a entidade está bem estruturada, temos um grupo, claro, menor, mas temos uma equipe de trabalho que vale ouro. Preparamos, assim, pegamos o meu maior orgulho por ter passado por aí, ter pego aqueles meninos, aqueles boy, aquelas criaturas que começaram com a gente, de ter a gratidão das mães por terem ensinado até alguns até se portarem, até lavarem louça, até isso eu fiz com uns, né? E se criaram, e olha, Érico, esses meninos voaram. Voaram e estão em situação, assim, financeiramente e também de emprego, muito bem colocados, todos se posicionaram bem na vida, mas toda a vida a gente incentivou. E o que eu tenho orgulho, assim, também, que eu lembro, é que eu conhecia muita gente, nasci aqui, e daí quando as empresas precisavam de funcionário, mandavam falar comigo. Ele é filho de fulano, ciclano, é gente boa, e assim, eu sempre acertava, sabe? Sempre acertava. Pergunta para a Iraci, da Iraci Cafeteria, quem foi que arrumou o primeiro emprego dela? Pergunta, né? Ela vai responder que eu consegui, né? Ela arrumou o primeiro emprego dela. Então, assim, eu sempre tive um dom muito grande de dizer, pegue que essa, eu confio, e pegue que essa funcionária é boa. Então, esse funcionário. E assim, eu tive um legado assim. Eu acho que a minha missão foi preparar as equipes, preparar as pessoas. E assim, com relação aos sonhos ainda com a entidade, nós temos muito ainda que fazer, né? Mas assim, sempre focado no varejo, na área de serviço. Não tem assim alardes de abraçar muita coisa, porque eu sempre, que nem diz uma amiga minha, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então a gente seguiu o foco, mas assim, com as nossas brigas, né, Luciano, de querer que o comércio, né, seja forte, que as vitrines sejam as mais lindas possíveis, né, que é uma briga nossa também, que se treinem, porque a evolução é muito grande e que cada um se treine, que as empresas, né, mandem seus funcionários a se treinarem. Daí de repente alguns dizem, mas se eu treino e sai, não importa, e se você não treina ele fica, né? Então a gente tem que estimular, e a entidade ela tem que representar o nosso varejo, o nosso comércio. Então temos assim ações que fazem com que também ela seja notada e assim tivemos várias ações que, né, gostamos de ter participado, e daqui para frente, junto com a equipe toda, a gente sonha ainda. Sonha. E a CDL tem a campanha de Natal, a campanha premiada de Natal, talvez a mais tradicional. A gente não tem um comparativo, né? Mas do sul do país, provavelmente. Do Paraná é quase certeza, né? Talvez tenha alguma coisa em Curitiba, assim, mas já todo ano tem, né? Essa frase até é do Max. O Max dizia que em Beltrão não é Natal se não tem campanha da CDL.
de tão tradicional que se tornou, né? Todo mundo sabe que no Natal em Beltrão tem prêmio para o consumidor, né? Nem lembro agora em quantas edições já chegou, sei lá, mas Bom, lá por 25, 26 edições, eu acho. Mais, porque quando eu entrei... 29 para 30 já, eu acho. Quando eu entrei, viu, Luciano, já tinha tido a primeira campanha de Natal, que era o que você ganhava, você presenteava o teu amigo também. Então, você ganhava uma bicicleta, era uma para o amigo. Claro que era um prêmio simples, mas já tinham começado por aí. E o importante, assim, que nunca parou a campanha de Natal do CDL, né? A gente diz, Curitiba tem, outros lugares tem, mas elas são, né? Às vezes tem intervalos, tem né? intervalos. A nossa campanha de Natal, Natal Mágico, e eu lembro, assim, de premiações, e sempre tivemos até uma época que a gente sorteou uma casa com um terreno lá no São Miguel, e o ganhador, meu Deus, era um pintor, ele foi comprar... Então, casos típicos, assim, que... E assim, não pode parar, porque a gente vê da alegria das pessoas que ganham, que recebem, né? Esse ano a gente já está preparando também, e assim, nunca deixamos de preparar e vender essa campanha, que é uma forma do lojista premiar o seu cliente, né? E a entidade daí faz todo o papel, né? E ele só entrega o cupom, a outra parte legaliza, entrega. Então, é uma forma que já é cobrada pelo consumidor, sim. A CDL também cabeçou muitas outras iniciativas, né, Cirlei, de campanha do agasalho. Mais recentemente está aí com a Arraiá de Beltrão, que acabou de encerrar, né? E que, mais uma vez, foi muito bem, né? Foi um sucesso mais essa edição. Sempre né? lotado, né? E é tão bonito, eu digo que dá uma pena quando acaba o Arraiá de Beltrão e a gente daí depois vê o calçadão vazio. Porque ele é tão bonito, colorido, todo enfeitado, né? É verdade. Mas dá trabalho, né? Nós nós iniciamos assim para fazer o social também, a gente percebia que daí saiu, né, uma ideia de nós fazermos a campanha no agasalho. Meu Deus, aquilo era um trabalho, porque a gente usava a própria equipe, daí selecionava e daí já, né, e daí passava para a prefeitura, para ação social na época e tal, e já ia para lá mas teve época que só a entidade catou mais de 20 mil peças, então tinha uma sala lá que hoje não suportaria mais, sabe? Não a campanha de agasalho, né? Sozinha, porque só não. Aí depois a prefeitura optou por fazer a dela, então a gente é parceiro e aí a gente, né, é ponto de arrecadação e tal, e ainda, né, e aí passa para eles o que arrecada. Mas foi uma campanha muito legal que durou por anos, né? Depois nós tivemos a Ordem e Progresso também, que nós tínhamos uma ideia de ser uma campanha... eu lembro de uma frase, né? Nem pela esquerda, nem pela direita, Ordem e Progresso. Né? Que nós tínhamos o verde e amarelo, que hoje já a gente não segue, porque já mudou, né? E a política... uma conotação política. Né? Já então, ou, né, neutralizar a cor, talvez, porque era o verde e amarelo, né? E neutralizar ou tal, mas assim, o que a gente entendia, que a gente tinha que ser um cidadão de verdade, né? Ordem e progresso, né? Que não tinha que ter briga, que tinha que, né? Que não tinha que lutar pelo partido, a gente até torce, mas assim, que tinha que, não adianta, elege quem eleger, temos que tocar a vida segue, e né? A vida segue. Né? Então a gente até parou com essa campanha para não entrar em conflito e tal, né? Nós sempre fomos apolíticos, nossa entidade, se você notar, assim, não se envolve assim, em política. A gente até recebe todos os candidatos que têm intenção de chegar com a gente, conversar, recebe todos, mas a gente, de tomar um partido, a gente nunca fomos assim. Isso é importante. E além disso, o Arraiá que você falou, nossa, foi também um sonho nosso, que a ideia é movimentar o comércio em Beltrão e que deixar a cidade, que esse ano já aumentou muito mais, a decoração caipira nas lojas, então que ainda vai chegar o dia que vai ser uma semana bem caipirona. Então, o que é o meu sonho é que todas agreguem, todas entrem no clima e usem os seus comerciais para atrair pessoas, que é um polo regional, Francisco Beltrão, né? Nós não perdemos para quase ninguém aqui, né? E é um polo regional para quase nada, em tudo, né? Então, que as pessoas venham para comprar, para se alimentar. Que, aliás, a comida aqui em Beltrão tem muito, olha,
Quando a gente recebe pessoas de fora, a gente leva nos restaurantes, é só elogio. A comida aqui é muito bem preparada, as pessoas capricham, né? Temos muita opção hoje Temos em dia, né? muita opção. Então, eu sou suspeita de falar, né? Nasci aqui e eu acho que tudo que daqui para mim é bom, né? Então... Mas até o Érico Pérez esteve no Arraial de Beltrão comendo um pinhão. Tomando um quentão. Não, terminava o dia de trabalho, eu passava ali comer então. E acompanhando o Luciano ali também. E você viu como, Comeu né? carreteiro, né? Comi carreteiro, estava muito bom, olha aí. O Exército é parceiro nessa linha também, a Mão Amiga, os MEIs, né, com suas guloseimas, capricharam. E tivemos sorte nessa última, uma semana de tempo bom, né? Isso também, ajuda muito. Facilitou muito. É verdade. Mas... Nesse tempo todo, Cirlei, 30 anos aí, então você elencou algumas coisas, tem mais um fato que é bem relevante, né? Que nós temos uma grande cooperativa, parceira da CDL, que nasceu dentro da CDL, né? Funcionou dentro da CDL. Hoje o Cicobi Vale Sul aí está com mais de 70 mil associados, mas a história começou lá dentro, né? Você já estava lá nessa época, né? Sim, já estava. Ela foi criada em 97, eu entrei em 95. Então, a gente conversava muito também antes. Na verdade, o mentor mesmo disso tudo foi o Max, né? Eu vim de uma cooperativa, a gente sentava, na época ele não estava casado, saía do trabalho, ia lá, né, de 6 a... Espera aí para tomar um chimarrãozinho, nós conversávamos muito, né? E ele teve essa ideia, eu penso assim, se agregou com mais algumas pessoas e foi lá que deu certo, né? Foi lá que funcionou a primeira cooperativa, né? Eu tenho muito orgulho, a gente ajudou a buscar os associados também, que na época tinha que ser numa linha só de atividade, então não podia ser serviços, tinha que ser, digamos que, de confecção, área de confecção, para fundar os 20 e poucos associados, tinha que ser assim. E a gente buscou, indicou, e deu certo, né? Tanto é que quando eu pude participar, que já não era mais só os empresários, me deram a conta número 60. Então, eu estou com a continha 60 na cooperativa faz tempo. É o meu maior xodó, eu tenho um grande orgulho de fazer parte, assim, de ter ajudado a fundar a cooperativa. Tenho muito, assim, quando existem eventos especiais, sou sempre convidada, então fiz parte de um livro de 25 anos da história da cooperativa, né? Então, assim, além da CDL, meu outro xodó é a cooperativa. Legal. Exatamente. Cirlei, você sempre, a CDL, sempre com muitas atividades, né? Muita programação à noite, muita programação, às vezes, envolvendo o final de semana, que é o caso, por exemplo, bem puxado, né? Do Arraial de Beltrão. Como é que foi conciliar esse trabalho tão agitado e criar 3 filhos? Eu criei, Luciano. Vocês criaram. Foi conciliar essas duas tarefas? A gente sempre tinha um pai presente, né? Então, e assim, na época que eles eram pequenos, ainda era bem diferente do que agora. Se arrumava uma pessoa que morava na casa. As que moravam comigo foram minhas comadres, né? Teve uma que morou 8 anos e daí ainda eles foram aios dela, sabe, quando casaram. Teve outra que, quando ela foi sair da minha casa, o Rafa quis amarrar na perna da mesa para ela não ir embora, né? Que ela casou também. Então, na época, a gente sempre acolheu essas pessoas como se fossem, e vieram, e são amigas e comadres, e né, ainda continuam, né, no nosso... Então, era mais fácil. E depois, assim, na cooperativa eu tinha todo... por exemplo, para amamentar eu tinha liberdade, mas assim, eu lembro de um ano do Rafa, quando o Rafa nasceu com 40 dias, eu estava de volta no trabalho. Viu? Era muito trabalho e não tinha isso que a lei agora, né? Nós tínhamos a obrigação, a gente tinha que ver, a gente ia por livre vontade, obedecer, vencer o serviço, né? Então, graças a Deus também, né, todos os chefes que eu tive, eles todos entendiam e tal. A CDL exigiu bem mais, fora de hora, né? Exigiu bem mais da gente, porque na época, assim, não se fazia reunião de dia, era mais à noite, as inaugurações era mais no final da tarde.
Então exigia bem mais. Mas daí eles já estavam maiorzinhos, já viemos morar para o centro para eles poderem se soltar e ir para a escola sozinho e tal, e vencemos, né? A gente sempre procurou dar formação, dar educação e eu acho que deu certo. Deus pôs as mãos e disse, vamos trabalhar que eu cuido. Não, isso com certeza. Muito bem. E chegando aí ao finalzinho, né, Luciano? Quais são os planos da Cirlei? O que está pela frente aí, Cirlei? Viu, vocês sabem que se a gente pegar uma fita métrica de 0 a 100, que eu penso que o 0 é o primeiro dia de vida e os 100 anos, o primeiro ano e os 100 anos, então veja bem na fita métrica se eu tenho idade do município, aonde que eu já estou. E eu tenho planos ainda. Mas, né? Meu Deus, eu tenho planos. Eu tô assim, já vivi muito, né? Já passei assim por... Não penso que tudo foi um mar de rosa, porque foi tudo na ponta da caneta, Érico. Não foi assim, né? E foi uma luta, né? Mas graças a Deus, hoje, eu não... Se você me pedir, se eu me preocupo com um dos filhos e um dos netos, eu não me preocupo. Eu criei meus filhos de uma forma, assim, que eles... Eu acho assim... Que, não sei também se eles se preocupam comigo. Porque a gente sempre se virou, sabe? Então, os netos vieram e estão seguindo na mesma linha. A minha neta, a mais velha, está com 17 anos, já vai para vestibular, a Duda, que é filha do Rafa, e vai para vestibular esse ano. Depois eu tenho 4 piazinhos, né? Cada um com sua característica, né? Os meus filhos casaram, né? Então, entra a família do outro também, mas graças a Deus, da sua forma, se ajeitaram tudo, que eles não dependem da gente para nada. Não depende. Que bom. A gente se encontra para ser feliz, para viver momentos bons, né? Mas assim, graças a Deus, cada um está seguindo uma linha e estão indo bem. Meus planos para o futuro. Aí está mais na mão de Deus do que na minha, viu? Porque assim, projetos eu tenho planos de continuar com o CDL ainda mais um pouco, trabalhar mais. Depois que eu sair, eu tenho que arrumar alguma coisa, porque eu não me vejo sem fazer nada. Eu sou muito ativa, eu tenho uma chácara. Lá eu fuço, eu mexo na terra, eu planto, isso é muito bom. Sabe? Então, mas assim, só aquilo não me preenche. Eu tenho que ter as duas coisas. Tem que ter gente ao redor, né, Cirlei? Isso. O que é isso, né? O que é isso, né? E eu, assim, meu pai já não existe mais, a minha mãe, né, tá aí com 92 anos, se vira bonita, ainda tem uma hortinha para cuidar, para olhar, cozinha ainda para ela, tá mais lentinha um pouco, mas ela se vira, né, sai com a gente, e, né, não incomoda, é uma pessoa assim né, que aliás, o que nós tivemos, a firmeza da vida, assim, eu acho que veio mais da mãe, né, porque o pai era mais, ele viveu mais, ele foi mais, ele pensou mais nele. E a mãe não, a mãe foi a razão. A mãe foi ali, daí criou seus filhos todos, né? Nós somos em 7, seria o mais velho, ela perdeu quando nasceu. E aí nós somos em 6, ela aguentou o aço, que nem a gente diz, e junto com o pai, claro, mas ela foi a que segurou todos pela mão e é por aí. Do jeito dela, do jeito que não é carinhosa, a mãe nunca foi carinhosa, a mãe nunca lembro da mãe ter pego a gente no colo, porque era trabalho, trabalho, trabalho. E isso um pouco eu tenho dela também. Que eu não posso ver ninguém parado. Até meus irmãos me chateiam que não chegue perto da Sila, porque aí ela manda fazer alguma coisa. E meus planos é continuar, né, a viver nessa. Eu estou tão bem que a idade veio, mas eu não tenho mais 50 anos na minha cabeça. Eu acompanho qualquer pessoa jovem, né? E assim, é viver bem, é cada dia, né? Como viver cada dia, fazer o bem, continuar fazendo bem, né? Porque é uma coisa que me preocupa muito, é estar bem com as pessoas e continuar, né? Fazer um entorno que as pessoas se sintam bem quando estejam comigo. Muito bem. O que mais? Chegamos? Chegamos no finalzinho, Cirlei. Aquilo que a gente chama de bundinha da cuca. Aí. Depois Agora, você corta, eu vou comer essa cuca. Tá muito tem até cheirosa. Um docinho aí que você gostou hoje, né? O docinho de de abóbora abóbora com coco.
E essa vai ser Salamito. difícil para Cirlei, hein? Porque para indicar alguém, o trabalho de alguém com tantos filhos e próximo de tantas empresas, como é que vai ser essa aí, hein? Então, a hora do brodo é o momento em que você indica o trabalho de profissional ou de empresa, né? Que você respeita, que você acha que faz um bom trabalho. Quem você confia. Não para vir aqui, mas para as pessoas procurarem o serviço dessas pessoas ou dessas empresas. Pode ser mais de um. Vale parente, né? Vale nepotismo. Fica à vontade para indicar alguém. Nepotismo eu já não gosto, porque eu já não gosto de falar de mim, daí já falar né, para os parentes assim. Mas eu com carinho, mas com carinho, com toda certeza mesmo, eu indico que as pessoas visitem o Sebrae. O Sebrae na pessoa da Josi. A Josi Sebrae, ela tem uma equipe também, a Claudinha, que trabalha com ela, e outras pessoas que seguem a mesma linha. Mas eu indico a Josi porque eu aprendi, assim, eu tenho nela, como você, Lu, é outra filhota, né? Mas, assim, a capacidade que essa mulher tem de ensinar, de gestão, de entender o lado das pessoas, olha, com toda essa bagagem e com todos esses anos de vida, eu tenho uma consideração por ela muito grande. Então, eu indico a Josi do Sebrae, ela que me desculpe, não sei se ela vai se sentir bem com isso, espero que sim, mas a Josi é a minha preferida hoje. Eu acho que ela vai gostar de ser elogiada, né? Também. Acho que não vai fazer nenhum mal pro ego dela. Mal não vai fazer, de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que ela vai ficar bem feliz, Cirlei. Então. Com certeza. E a nossa última pergunta, Cirlei, é batida, mas também não é tão fácil de responder, que é aquela que, se você tivesse possibilidade de viajar no tempo e falar com você mesma, com a Cirlei de 17 anos, que conselho a Cirlei de hoje daria para a Cirlei de 17 anos de idade? Olha, talvez alguma coisinha ela teria que mudar. Assim, se eu nascesse de novo, claro que o caminho eu segui da maneira que eu pensei que seria certo, sempre me defendi, e eu diria para a Cirlei, pensa um pouquinho mais em você. Porque a vida toda eu me desprendi assim, vamos, finca fogo, vamos. Mas assim, eu como pessoa, como assim, de sair para curtir a vida, para viver momentos mais, né? Eu sempre fui deixando de lado em prol dos outros. E me realizei também. Então, eu diria para a Cirlei, só pensa um pouquinho mais em você e faça tudo exatamente como você fez. Muito bom. Muito bem, é um conselho válido para todo mundo, né? É sempre... Dizer, existem pessoas que até não pensam muito nos outros e pensam só em si, mas eu acho que a maioria das pessoas que a gente conhece, assim, elas acabam, às vezes, se deixando de lado, né? Em favor dos outros, e isso nem sempre é bom, né? A gente deveria olhar mais para nós e nos presentear com momentos mais voltados aos nossos gostos, hobbies, quem gosta de viajar, né? Essa dica é bem importante mesmo. Muito bem, então chegamos ao fim. Muito obrigado, Cirlei, pela presença. Que episódio fluido, né? Que episódio que... Fluido, histórico. Né? Passeamos aí por vários momentos da cidade também, né? Muito legal mesmo. Foram muita história, né? Uma vivência de 72 anos quase, né? Então, a gente tem história para contar, né? A gente acaba não falando o nome das pessoas que marcaram ainda, mas a gente que acaba, né? Tem muita gente que passou e tal, né? Sim. Por exemplo, quando a gente era pequeno também, a gente viveu ali com o NAC, né? Com o pessoal do seu Arthur NAC, a dona Hilde, que ainda é amiga da mãe, né? É estranho isso que, né, os balestros, Dona Maria, e agora a convivência dos netos da minha mãe, netos da Dona Maria, assim, se juntam e são... Coincidiu que a Patrícia é vizinha da Lígia, que é neta da Dona Maria. Então, assim... A gente tem um carinho por essas pessoas que ajudaram a começar Beltrão. Os Cantelmo eram, né? Às vezes a gente lembra o cheiro da Florima, do pão da Florima que era aí no centro. Então, sabe, tem muita história para contar. Se eu fosse fazer um livro
Não tenho a intenção, porque não só se o Luciano seria escreve legal, para mim, né? mas seria interessante. Tinha muita coisa Essa cômica no meio parceria aí disso, uma boa mesmo. né? Tem muita coisa cômica no meio disso tudo, né? O que meus irmãos viveram, né? Então daria até para levar mais longe até esse podcast. Mas acho que deu por hoje. Muito obrigada. Tá bom assim, Sirlei. Muito obrigada, né? Eu assim me senti muito acolhida aqui, muito Que bom que estar bom. aqui, né? E, né, falo para as pessoas que virem aqui, ó, sejam firmes no que vocês venham com confiança, que é muito bom falar de assuntos que só nos elevam, né? Legal, muito bom. Baita episódio. Muito bom. Obrigado, Sirlei, pelo teu tempo. Muito obrigado. Por nos prestigiar com a tua presença. E continua assim, né? Fazendo o que você faz. Sempre cheio de energia, sempre disposta a encarar novos desafios e novos convites, né? Obrigado. Vamos lá, então. Vamos lá. Mais uns 30 anos. Isso aí.